65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Pode tomar o vosso assento. Irmãos, o tema desse culto é porque Ele vive. E nos foram cantados falando sobre o sacrifício de Cristo na cruz. E de forma alguma deixo de falar sobre o sacrifício de Cristo nas minhas mensagens, porque Cristo é o centro do nosso culto, da nossa mensagem. É tudo sobre Ele, nada é sobre nós. Tudo é por Ele, para Ele e sobre Ele. Irmãos, quando nós entramos no livro de Gênesis, nós vemos a criação. O significado do nome Gênesis significa origem, a origem de todas as coisas. É no livro de Gênesis que narra a nossa fé. Muitos acreditam que o mundo se deu por uma explosão de Big Bang. E o homem, ele veio através de um macaco por gerações e gerações. História para criança dormir. Mas aqui está registrado a verdade. A verdade que o mundo despreza. Foi Deus que criou os céus e a terra. Estabeleceu os firmamentos. Foi Ele que fez tudo e todas as coisas. Aleluia. Irmãos, eu acho tão lindo em Deus. Porque pastor, Ele não precisava de criar seres humanos para adorar. Ele não precisava de criar uma terra, de criar seres vivos para adorar o seu nome. Porque Ele já é adorado nos céus desde a eternidade. Pelos anjos, pelos arcanjos. O seu nome é louvado. Mas como explicar o amor de Deus? A Bíblia diz que não há medidas, não há como medir o amor de Deus. Eu acho tão lindo o Senhor criar a humanidade, criar a terra e fazer os céus, a terra, fazer tudo que há, tudo que existe. Criar o ser humano do pó da terra. Eu imagino Deus, eu vou repetir o que eu falei no culto hoje mais cedo. Eu imagino Deus criando o ser humano, formando cada órgão, cada parte do seu corpo, e sabendo e tendo a certeza, a ciência de que o homem cairia no Éden. Como explicar o amor de Deus? Como falar se não tem palavras que possam explicar esse amor que nos constrange? O Senhor faz o homem, faz a mulher. Mas no capítulo 3, tudo aquilo que Deus fez, a comunhão perfeita que havia, a Bíblia diz que Deus descia no jardim para falar com o homem. Olha que comunhão linda que Adão e Eva partilhavam com Deus. Eles podiam ouvir a voz de Deus. Que riqueza maior que essa, irmãos? Não há riqueza maior que essa. Eles podiam ouvir a voz de Deus no jardim. Mas o que era perfeito e imaculável, sem mancha alguma, foi manchado pelo pecado. Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que o pecado nos afasta de Deus. Quem pratica o pecado e vive no pecado está longe do Criador. Mas o que eu acho lindo em Deus é que ao criar o mundo, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já tinha sido morto desde a fundação do mundo, dos séculos. Ou seja, quando o homem pecou contra Deus no madeiro, numa árvore, comeu do fruto da perdição, através de um madeiro, na cruz do Calvário, o nosso Cristo foi pendurado e morto.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Paulo vai dizer aos Romanos, seu nome, Filipenses, ele vai dizer: se Cristo não houvesse ressuscitado ao terceiro dia, seria vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Então, a coroa do cristianismo, ela se dá pela ressurreição de Cristo. Porque Ele vive, podemos ter a certeza de que um dia glorioso, estaremos com o Senhor. É isso que nos dá esperança, ver esse mundo perdido e saber que um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E no capítulo 4, quando chegamos no capítulo 4, nós podemos ver que o pecado tinha se espalhado. Houve um conflito na primeira família da terra. A Bíblia diz que Caim se levantou para matar seu próprio irmão. O primeiro homicídio se deu por conta de uma família. O pecado nos destrói, nos afasta de Deus. Aleluias. E nós vemos, irmãos, que por mais que Cristo tenha pagado o preço na cruz do Calvário, a nossa natureza é má, porque ainda continuamos aqui. Por causa da nossa natureza pecaminosa, estamos sujeitos a roubar, matar e destruir. É só a graça de Deus que pode trazer-nos para perto da sua presença. É só o Senhor que pode nos purificar com o seu sangue vertido na cruz e nos dar força para continuar. Ali Abel morre. E Caim, ele vai se afastar da presença de Deus. E a Bíblia diz que Caim, ele se afastou, ele fugiu. Tinha uma marca em Caim em que ninguém poderia matá-lo, porque se matasse iria receber 7 vezes mais do que ele recebeu. Então não podia matar Caim. Ele foi marcado para que todos soubessem o que ele fez. E ali ele vai construir uma descendência. Ele fugiu, foi para outro lugar e vai construir uma família, uma descendência. E a Bíblia diz que o seu primeiro filho se chama Enoque. Não é o mesmo Enoque falado no capítulo 6. São 2 Enoques diferentes. E o filho de Caim, ele construiu uma cidade. Seu pai, Caim, construiu uma cidade em nome do seu filho Enoque. Nós vemos na descendência de Caim que eles estavam mais preocupados com os bens materiais, em construir, em possuir coisas. É errado, irmã Raquel, investir na tecnologia? Não, irmãos. A tecnologia tem abençoado muito as nossas vidas. Pessoas que estavam, por exemplo, no Covid, agora não que foi embora de uma vez, mas está melhor do que antes, podemos dizer assim. As pessoas teve um tempo que as igrejas teve que ficar fechadas. E o único meio de comunicação era o celular, era a internet. Mas o problema da descendência de Caim é que eles estavam mais apegados às coisas terrenas do que à presença de Deus. Tinham se afastado há muito tempo de Deus. Estavam perdidos, perderam a comunhão. Mas Deus sempre esteve no controle da humanidade. E é por isso que o Senhor vai dar no lugar de Abel para Adão e Eva um homem chamado Sete. Nós podemos dizer que Sete foi um recomeço de Deus. Enquanto havia uma geração perdida, longe de Deus, havia a geração de Sete, que buscou a presença de Deus. O seu filho Enos, através de sua vida, ele começou a invocar o nome do Senhor. E essa é a descendência de Sete. Pessoas que invocam o nome de Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. A sexta linhagem de Caim é o perverso Maleque.
esse cara é inimigo de Deus. Alguém que fazia mal, alguém que matava, alguém que estava distante de Deus. Mas na sexta posição da linhagem de Sete, filho de Jared, vai nascer um homem chamado Enoque, aquele que andou com Deus. Aleluias. O que fazer para andar com Deus? Invocar o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias. Irmãos, eu imagino Enoque. Naquela época não tinha Bíblia, adolescentes. Nós estamos no princípio de tudo. Nem Abraão tinha nascido ainda. O povo de Israel nem tinha se formado ainda. Estava no começo de tudo. Não tinha nenhum manuscrito, nada. A única coisa que poderia fazer que eles conhecessem a Deus era através da tradição oral, um falando para o outro. Eu imagino isso, pastor. Adão falando para o seu filho Sete sobre as experiências que teve no jardim. E como era tão lindo e perfeito a comunhão que tinham com Deus. Falando assim: filho, nós fomos destituídos da glória de Deus porque pecamos contra Ele. Mas não faça o mesmo. Busque a presença de Deus. Invoque o nome de Deus. Eu imagino Sete passando para o seu filho Enos e assim sucessivamente. Eu imagino Enoque ouvindo falar desse Deus. Um Deus que criou os céus e a terra para o louvor do seu nome. Mesmo que não precisasse de nossa adoração, nos formou para sermos dele. Aleluias. Isso é grandioso, irmãos. Porque se o mundo soubesse da riqueza que temos, de termos a presença de Deus, as nossas escolas teriam mais crentes. Se o mundo soubesse a riqueza que temos de ter a presença de Deus, as igrejas estariam lotadas, pastor, cheias de pessoas com o coração contrito e aquebrantado diante de Deus. Aleluias. Irmãos, nós não temos muito a falar sobre Enoque. É muito pouco que falam sobre ele, a Bíblia. Mas é muito importante. Pouco que fala sobre ele, nós podemos entender que esse homem era realmente o servo de Deus. Enoque, quando estava com 65 anos, ele teve um filho que chamou ele de Metusalém. Nós não sabemos porque, através do nascimento dessa criança, ele começou a andar com Deus. Por que a Bíblia fala e usa essa palavra? Mas nós sabemos de uma coisa: que o nascimento desta criança trouxe algo diferente no coração de Enoque. Aleluias. Então, com 65 anos, ele começou a andar com Deus. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que as pessoas chegavam a quase 1000 anos de idade. E se com 65 anos Enoque começou a andar com Deus, ele ainda era jovem. E assim como foi lido aqui, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os maus dias e venha dizer: não tenho nele contentamento. Mesmo sendo jovem, Enoque buscou a presença de Deus em andar com Deus. E através da sua fé, Enoque tem um nome no livro, em Hebreus, onde fala, no capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé. E ali está o nome de Enoque. Pela fé,
Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque não estava com Deus no jardim, mas pôde ouvir a voz de Deus através da tradição oral que lhe foi ensinado, e através de conhecer a Deus, através da sua palavra. Enoque teve um encontro com Deus. Assim como ele tinha certeza, eu posso ter a certeza de que ele tinha algo no seu coração. Lá no Éden a comunhão foi perdida, mas eu quero buscar a presença de Deus. Eu quero servir a esse Deus que é vivo, que é santo. Aleluias. Enoque foi levado para o céu pela fé. Na Bíblia, há 2 homens citados no Antigo Testamento que foram transladados, arrebatados. Estes homens é Enoque e Elias. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo. Porque Enoque e Elias, eles representam a igreja. Eles prefiguram a igreja que vai ser arrebatada. Aleluias. Santo Deus, aleluias. Aleluias. Judas 1, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Essa profecia de Enoque é escatológica. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Enoque foi transladado. Aleluias. Por que isso, irmãos? Porque a fé gera antecipações. A fé gera antecipações. E comparado aos outros que viveram tanto, Enoque viveu só 365 anos. Mas ele teve um lucro, porque ele foi transladado, não conheceu a morte, não passou pela morte. Ou seja, a partir do momento que decidimos andar com Deus, Deus nos honra. A partir do momento que decidimos, igreja, a andar com Deus, a investir no reino de Deus, Deus se investe em nós. Assim como Enoque, um dia ouvimos a palavra de Deus por alguém usado por Deus foi usado para falar o nosso coração. Estávamos perdidos longe do bom pastor, mas um dia ouvimos falar sobre esse Deus. E a fé é isso, irmãos. A fé se dá pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus transforma o homem. Vivemos um tempo tão difícil. Comparado, eu vou usar as mesmas palavras que o irmão usou. Comparado a alguns tempos passados, a América era mais cheia de Deus. A Europa, por exemplo, um lugar onde Deus levantou Martinho Lutero, tantos outros, para serem instrumentos nas mãos de Deus. Vivemos um contraste tão difícil. Vivemos um tempo tão difícil, irmãos, onde muitos têm se contaminado com o pecado, e assim como a descendência de Caim, procurado mais os bens materiais, procurado mais as riquezas, e cada vez se perdendo do jardim da comunhão com Deus. Mas eu creio, pastor, que Deus tem levantado homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que andam com Deus e que têm intimidade com Deus, que não trocam
troca o reino de Deus por coisas passageiras e momentâneas. Enoque viveu, andou com Deus. Irmãos, é tão interessante que muitas pessoas arrumam desculpa para não ler a Bíblia, para não buscar Deus. Alguns falam assim: eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho família, eu tenho trabalho. Arrumam tanta desculpa só para não falar que está desviado. Mas Enoque é um exemplo de que casamento, de que filhos, de que nada nos pode afastar de Deus. Enoque, a Bíblia diz que ele teve esposa, ele teve filhos, e isso não impediu dele andar com Deus. O que impede-nos de andar com Deus é o pecado. Porque quando decidimos a largar o pecado, a viver, jovens, adolescentes, na presença de Deus, vamos poder ver que o reino de Deus é tão lindo. E como somos privilegiados por ter essa presença, por ter essa graça. Quando Jesus vai fazer oração no capítulo 17, ele vai dizer: Pai, eu não sou do mundo, como eles do mundo não são. O que foi cantado sobre isso? Nós não somos daqui. Nós não pertencemos a este lugar. Temos sim, jovens, de fazer uma faculdade, cursar na melhor faculdade. Temos sim que aprender o inglês. Temos sim. Mas o mais importante é buscar o reino de Deus. Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino, e as outras coisas. Isso. À medida que buscamos, que investimos em Deus, Deus investe em nós. E eu creio, irmão Jaider, que por mais que o tempo esteja corrompido, é tão triste ver a minha geração de adolescentes tão vazios de Deus. É tão triste poder estar nas escolas e ver tantos se drogando, vendendo o seu corpo. É tão triste poder ver esse tempo e o quanto que as pessoas se perderam do jardim, que é lugar de comunhão com Deus. É tão triste ver pessoas ligadas mais na terra do que no céu. E a Bíblia diz que tudo que ligares no céu será desligado no mundo, mas tudo que for desligado no céu será ligado na terra. Devemos buscar a presença de Deus. Se queremos viver um grande avivamento, devemos orar mais. Se queremos ser usados por Deus, devemos buscar a presença de Deus. Eu acho tão lindo em Jesus que em todo momento Ele deixava até a família, se necessário fosse, para se afastar e para ir para um lugar deserto para orar. Irmãos, ele tinha uma comunhão, ele tem uma comunhão direta com o Pai. Ele dobrava os seus joelhos, orava e orava a Deus. A Bíblia diz que até para ele escolher os 12 discípulos, ele passou uma noite inteira orando. Nós arrumamos tanta desculpa, e Jesus foi o homem mais ocupado, atarefado de todos os tempos, mas ele sempre tinha um momento para adorar, para orar ao seu Pai. Jesus nos mostra que, irmãos, só não oramos porque não queremos, só não buscamos a Deus porque somos um povo obstinado e que precisa todos os dias tomar a atitude de andar com Deus. Na minha oração eu sempre falo, todos os dias que Deus me permite acordar: Senhor, eu não sei até quando irei viver, mas Pai,
A minha decisão de hoje e até quando eu viver é andar contigo. Eu sei, adolescentes, eu sei, igreja, que é tão difícil nós estarmos em um mundo tão perdido e termos a certeza na nossa alma que nós não somos daqui. Eu sei que é tão difícil não se contaminar com esse mundo e com as práticas que eles praticam. Eu sei que é tão difícil quando você vê um coleguinha seu, um irmão seu na fé, se afastando do Criador. Pessoas se perdendo do jardim, perdendo a comunhão, perdendo a presença de Deus. Irmãos, o mesmo Deus que usou Billy Graham, John Wesley, Martinho Lutero e tantos outros é o mesmo. Ele não mudou. Se queremos um avivamento e ver a nossa geração arrependida, voltada para Deus, devemos buscar o céu com toda a intensidade da nossa alma. Eu creio que Deus tem despertado homens e mulheres, crianças, pessoas que buscam a Deus. Eu acho tão lindo, pastor, que Deus usa vasos de barro e coloca dentro deles o tesouro. Vaso fala sobre fraqueza. Somos fracos e falhos. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. E dentro desse tesouro, dentro desse vaso, diácono, o Senhor coloca riquezas. Aleluia. E Deus usa esse vaso tão frágil que somos para a glória do seu nome. Deus tira a gente, irmãos, lá do lamaçal de pecado. Lava a nossa alma com o seu sangue vertido na cruz. Nos purifica, nos chama de filho e nos chama para fazer sua obra, para que a glória seja dele. E ainda, só para melhorar, ele enviou o Consolador. Jesus vai dizer: ei, eu vou enviar para vós um outro Consolador. Ou seja, ele terá a mesma essência do que eu tenho. Ele terá o mesmo poder, porque nós somos um. Ele vai descer. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. É assunto aos céus depois de 50 dias. Mas dentro de 10 a 7 dias vai haver um lugar como esse, reunido a cerca de 120 pessoas que clamavam: Senhor, enche-nos. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Desce sobre nós. Pastor, eu imagino a tristeza na alma que estava naqueles discípulos. Nosso Jesus subiu, mas nós queremos ter a presença dele, porque ele disse que esse outro Consolador nos iria fazer lembrar de tudo que ele nos tinha ensinado. Buscaram, oraram, consagraram. Eu queria estar naquele dia. Deve que foi tão lindo. O Espírito Santo descendo na terra, enchendo um povo e capacitando-os com o seu Espírito. O mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes se levantou, porque o povo estava no dia de Pentecostes e havia muitas pessoas de muitas nações diferentes que não entendiam o que eles estavam falando nem dizendo, e vão falar: esses homens estão bêbados. Mas Pedro se levanta e vai para fora e começa a pregar, falando que o Cristo que morreu
foi por culpa deles. Eles que crucificaram Cristo. Pedro vai começar a pregar com unção. O mesmo Pedro que foi medroso, que negou Jesus por 3 vezes, agora revestido do poder do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus. E quase 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. E qual que era a mensagem, Raquel? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. A palavra que liberta o mundo, que faz o pecador se arrepender e voltar para Deus, é o arrependimento. É isso que, Amanda, o mundo precisa, que as nossas escolas precisam. É isso que a nossa juventude precisa. Pregar a palavra, se arrepender dos seus pecados. Porque aí sim Deus irá fazer. O mesmo Pedro, através da sua sombra, por causa do Espírito Santo, que revestiu ele com poder, ele passando, pessoas eram curadas, cheias do Espírito Santo. Jovem, guarda isso. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Quantas vezes eu me encontrei e disse: Senhor, eu não tenho amigo nenhum. Aí Ele me fez lembrar, e aqueles que eu tenho me decepcionam. Ele me fez lembrar. Eu mandei o Espírito Santo, e Ele sim é o nosso fiel e verdadeiro amigo. Quando estiver na escola, ore a Deus. Quando estiver no trabalho, ore a Deus. E fala: Senhor, eu estou sem forças, às vezes é tão difícil, mas não me deixe distante da sua presença. Ore a Deus onde você estiver, irmãos. Porque fácil não é, mas vale a pena. Andar com Deus é uma decisão que precisa ser tomada. Enoque experimentou o novo de Deus, o melhor de Deus, aquilo que muitas das suas gerações não tinham visto. Enoque viu, porque andou com Deus. E quando nós vemos o contexto da época de Enoque, onde a geração de Caim estava corrompida, e mais tarde Enoque, até o bisavô de Noé, mais tarde o povo vai se corromper tanto, que o Senhor vai chamar um homem chamado Noé e vai dizer: faz uma arca. Irmãos, Deus falou só uma vez, ele obedeceu. Porque eu vou trazer um dilúvio sobre essa terra. Eu só não destruí esse povo por causa da sua vida, Noé. Aleluias. Noé também andou com Deus. Irmãos, Enoque viveu um tempo tão difícil. As pessoas estavam corrompidas, longe de Deus. Mas isso também não foi empecilho para que ele não andasse com o Senhor. Ele andou com Deus, viveu com Deus, e foi para junto de Deus. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Amém? Algo muito lindo. Enoque, no livro de Judas, ele vai profetizar o juízo futuro. E pela fé, ele vai experimentar o futuro da igreja. O que Enoque experimentou quebrou o ciclo natural da morte. O que Enoque experimentou quebrou o ciclo natural do pecado. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 3. Só algumas palavras, irmãos. Viveu, gerou e morreu. Do versículo 6 ao versículo 8. Viveu, gerou e morreu. Do versículo 9 ao versículo 11. Viveu, gerou e morreu. Do versículo 12 ao versículo 14.
viveu, gerou e morreu. No versículo 15 ao 17, viveu, cheirou e morreu. No versículo 18 ao 20, viveu, gerou e morreu. Mas quando chega em Enoque, oh Senhor, viveu, gerou, andou com Deus e subiu para junto de Deus. Essa é a fé, irmãos, que a igreja tem. Essa é a esperança da igreja. Somos um povo taxado como louco. Quando o mundo nos vê, quando o mundo nos olha, ele pensa: que povo doido. Pleno domingo, talvez o único dia de descansar, ainda mais na América. Povo que sai da sua casa para adorar ao Deus invisível. Mas esta igreja, que é tão atormentada pelo mundo, pelo inferno, um dia ela vai subir. Essa igreja que sofre perseguição, humilhação por causa do nome de Cristo, por amor a Jesus, vidas a todo momento estão sendo mortas. Por amor a Jesus, todos os apóstolos morreram de forma cruel. Não teve nenhum que escapou, somente João, que pela graça de Deus não morreu. Foi levado lá para um lugar deserto, e ali Deus revelou para ele o Apocalipse, as coisas que ainda vão acontecer. Mas muitos dos nossos irmãos morreram por causa desse evangelho, porque esse evangelho confronta o mundo, confronta o pecado. O mundo quer paz, quer pecar em paz, quer fazer o que é mal diante de Deus em paz. Mal sabem eles que a eternidade toda estarão distantes de Deus. Hoje nos desprezam. Hoje chamam você de doido, adolescente, por servir a Jesus, por viver toda a sua vida, dedicar a adolescência, a juventude, a idade adulta, a velhice para a glória de Deus. Mas um dia esse povo que sofre tanto, ele vai ser tirado dessa terra e vai fazer falta. Irmãos, a igreja, Jesus vai dizer que a igreja é o sal, é a luz e o sal do mundo. A luz resplandece onde ela está. Se não tivesse luz aqui, nós não estaríamos chegando nada. Mas a igreja é a luz que resplandece no meio das trevas. Mas o sal, irmãos, sal, nós só lembramos do sal na cozinha quando nós vamos usar. Ninguém fica lembrando de sal toda hora. Mas quando o sal acaba, quando não tem sal na hora de cozinhar, de fazer a comida, aí a gente sente falta. E é a mesma coisa que acontecerá com este mundo. Hoje nós não fazemos falta. Querem de todas as formas implantar ideologias na mente dos seus filhos. Querem de todas as formas destruir os princípios de Deus, colocando heresias, ensinando o seu filho que ele pode ser homem se ele for mulher, e pode ser mulher se ele for homem. Distorcem a verdade. Mas um dia essa igreja subirá e vai fazer falta, muita falta. Eu até imagino um incircunciso filisteu chegando na igreja. Cadê o pastor dessa igreja? Cadê os jovens? Cadê o círculo de oração que cantava, louvava a Deus e o céu descia? Onde está a juventude? Onde está aquele povo que eu pensava que era doido? Mas eles eram muito espertos. Onde está esse povo? Aí quando o mundo perceber o quanto que a igreja é importante, a igreja vai estar lá, santo,
Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Hoje o mundo canta, dança, faz o que é de mal diante de Deus. E a igreja pedindo Deus graça, rompendo em fé. Mas um dia o mundo chorará por causa da falta do sal, por causa da falta da igreja. E a igreja se alegrará eternamente com o Senhor. Coloca de pé, por gentileza.